Então, amados, eu gostaria de meditar com vocês no livro de 1 Coríntios, o capítulo 12, e alguns versículos que irei citar. O tema do capítulo, ele fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E nós sabemos, queridos, que Paulo ele era um grande perseguidor do povo de Deus. Paulo ele era fiel e íntegro com os seus compromissos, com as missões que ele recebia na época como perseguidor. Então, Paulo matou muitos cristãos, Paulo ele tentou destruir a igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz que em uma dessas caminhadas que Paulo fez, uma dessas perseguições ao povo de Deus, Paulo teve um encontro maravilhoso com Cristo Jesus. E através desse encontro, Paulo recebeu o Evangelho de Cristo. Paulo teve sua vida transformada. Paulo teve a sua fé renovada. Paulo teve uma vida de transformação radical. Ou seja, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque agora ele estava vivendo o Evangelho de Cristo. E Paulo sabia que tinha pouco tempo, eu acredito, de divulgar este Evangelho. Porque como ele era antes perseguidor e agora estava sendo perseguido, ele sabia que a sua vida estava correndo risco de morte. E Paulo começou a escrever as cartas, Paulo começou a evangelizar, Paulo começou a pregar. E é interessante que neste livro de 1 Coríntios, o capítulo 2, nós podemos meditar em alguns versículos que eu gostaria de ler, como o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? E o versículo 4 que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Paulo quis deixar bem claro, querido, que depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele foi transformado, se tornou-se cristão e começou a pregar o Evangelho, ele quis deixar bem claro que o que ele fazia, o que ele pregava, não era algo que fosse de sabedoria humana, mas era algo que ele fazia através do Espírito Santo de Deus na vida dele. Amém? E é interessante que Paulo levou isso para o resto da sua vida, para o resto das suas pregações. Então, onde Paulo pregava, onde Paulo falava, ele falava do Evangelho de Cristo. E ele dizia mais: este Evangelho eu conheci através de Cristo. Ele falou para mim. Ele falou comigo. E como isso é importante para a nossa vida de hoje. Porque nós conhecemos esse Evangelho através da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo Deus em nossas vidas. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos a convicção de nossa salvação. E temos a convicção de que um dia vamos herdar juntamente as promessas eternas, juntamente com Cristo Jesus e com os apóstolos e com os profetas, todos aqueles que viveram debaixo desta fé. E neste capítulo 2, Paulo nos dá um alerta. No versículo 9 ele diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então muitas coisas mais Deus tem preparado para mim e para você através do Evangelho de Cristo em nossas vidas. E ainda no versículo 11 ele fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? É uma interrogação. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para você conhecer
a alegria do cristão, para você conhecer o verdadeiro motivo, porque aquele crente é tão alegre, porque aquele crente é tão sorridente, está passando por luta, está passando por dificuldade, o seu país está um caos, tem guerra, tem fome, eles continuam lá sorridente, alegre, né? E eu quero dizer que esta alegria, queridos, é uma alegria diferente. É a alegria do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus, na vida dos servos de Deus. Então Paulo, mesmo sendo perseguido, Paulo pregava com amor, pregava com alegria este evangelho, porque Paulo tinha certeza de que verdadeiramente ele conheceu a Cristo como seu Salvador, e ele foi liberto, e ele abriu seus olhos e começou a ver as coisas espirituais que Deus tem preparado, que Deus tinha preparado para a sua igreja, para aquele povo que se convertia a ele, que se convertia a Cristo Jesus e que aceitava Cristo como seu único Salvador. E esta é a alegria que os cristãos têm, que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo passando por provações, ele tem convicção de que ele vai passando pela prova, alegre, sorridente, olhando para o alto e sabendo que lá no alto Deus está olhando para ele e vai dar vitória por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus. Amém? E no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, se o homem não aceita Jesus como seu Salvador, se o homem não acredita na Bíblia, se o homem não deixa que o Espírito Santo de Deus possa comandar a sua vida, se o homem ele não deixa que Deus tome a direção da sua vida, ele não vai compreender aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Mas parece até loucura as coisas que acontecem, porque ele não entende que Deus é que está no controle da vida daqueles que aceitaram o seu Filho como Salvador. E ele nunca vai entender, como diz aqui, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você quer entender porque um cristão é alegre? Você quer entender porque um cristão ele é feliz quando está passando por dificuldade? Você quer entender porque um cristão ele ora, ele jejua? Você quer entender porque o cristão ele louva, ele canta louvores a Deus quando está passando por tribulações? Você quer entender porque numa nação onde a igreja de Cristo ela é perseguida, ela todos os dias é caluniada e homens se levantam para destruir esta igreja? Você quer entender porque aquele povo que está dentro daquelas quatro paredes estão orando, estão alegres e exaltando ao Deus Todo-Poderoso? Porque elas entregaram a sua vida a Cristo e o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida delas. O Espírito Santo de Deus está conduzindo a igreja de Deus à eternidade. E se você quiser também participar desta caminhada para chegar à eternidade com Cristo Jesus, deixe que o Evangelho entre na sua vida. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, que você vai entender por quê, ou o porquê de tantas maldades no mundo, de tanto sofrimento no mundo, e aquele povinho está ali orando, se alegrando e se regozijando no Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. E Deus pode fazer isso na tua vida, na vida da tua família, pode fazer isso nos teus negócios, nos teus projetos. Mas para isso é preciso que você abra o coração para Deus, confie em Deus e deixe Ele trabalhar
na tua vida. E verdadeiramente, como Paulo teve a vida transformada, e como Paulo fala aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo quer dizer? Para que vocês não se apoiassem nas palavras filosóficas que eu podia falar, que eu poderia falar para vocês, não, mas para que vocês pudessem se apoiar no evangelho que eu conheci, no poder, na sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. Este sim é o evangelho que pode libertar e te levar à eternidade com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa entender que sem Cristo, neste mundo, não dá.